Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do senhor Márcio Faria da Silva. Senhor Márcio, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo? E, além disso, consta que o senhor fez um acordo de colaboração, é isso mesmo? Sim, senhor. Tanto na condição de testemunha como também de colaborador, senhor Márcio, o senhor tem um compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente por falso testemunho, além do que o senhor perde o seu acordo, certo? Certo, doutor. Senhor Márcio, foi decidido nesse processo, isso é uma ação penal com vários acusados, mas consta aqui que o senhor prestou um depoimento perante esse mesmo juízo, na ação penal 506.31.30.17, isso numa audiência em 7 de junho de 2017, naquela ação penal, um dos acusados era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o juiz decidiu aproveitar esse depoimento aqui para que nós evitamos fazer perguntas repetitivas ao senhor. Mas eu indagaria ao senhor, antes de passar as perguntas complementares, se o senhor teria alguma coisa a retificar em relação àquele depoimento que o senhor prestou anteriormente. Excelência, eu confirmo integralmente meu depoimento. Não tem nada que o senhor gostaria de retificar ou que o senhor se enganou naquela ocasião? Senhor. Não, senhor. Tá, eu passo ao Ministério Público para as perguntas complementares. Esse depoimento está no evento 129 desse processo. Bom dia, senhor Márcio, tudo bem? Bom dia, doutor. Eu vou fazer algumas perguntas complementares que não foram abordadas nos depoimentos anteriores, tudo bem? Tudo bem. No evento 186 do processo, nós juntamos aqui as suas declarações no acordo de colaboração. Entre elas, o senhor relatou que houve uma divisão de mercado nos contratos da UDA e o HDT da Renest, que foi depois contratada a Odebrecht pelo consórcio Renest-Conest com a OAS. O senhor confirma essa divisão de mercado, senhor Márcio? Confirmo, sim, senhor. Ok. Nesses contratos houve pagamento de vantagens indevidas? Sim. Você poderia, pagamento de vantagens indevidas. Você poderia circunstanciar, por gentileza, de acordo com o que o senhor pode falar no momento? Doutor, nesse contrato, nós em consórcio com a AES, nós pagamos vantagens indevidas a agentes públicos, sendo que houve uma divisão. Basicamente, você tinha nas diretorias da Petrobras uma indicação política para cada diretoria, ou seja, a diretoria de abastecimento era uma nomeação do Partido Progressista. Para a diretoria de serviço, era uma indicação do Partido dos Trabalhadores. E nós pagamos vantagens indevidas desses projetos que o senhor mencionou. Ok. O senhor relatou que na diretoria de abastecimento o pagamento foi feito junto a José Janene e Alberto Seff, e foi para praticamente 30 milhões de reais, sendo que para a PRC foi 15 milhões, é isso? Doutor, é o seguinte, o acordo foi feito com o Janene. Okay. Na época do pagamento das vantagens devidas, já tinha falecido, e aí foi pago, o agente que o substituiu foi o Alberto Seff. Okay. Então foi pago para o Alberto Seff, a grande maioria, através da OAS, nós pagamos ao Paulo Roberto, eles fizeram uma divisão entre eles, que era mais ou menos 50-50, e para a diretoria de serviço, nós pagamos através do Barusco, seu Pedro Barusco, que era um gerente lá da área, ligado ao Renato Duque, e esse dinheiro que era pago a ele dizia, e é público, que tinha uma divisão entre o que ele chamava de casa e o que ele chamava, a outra diferença, ia para o Partido dos Trabalhadores. Ok. Em relação ao senhor Paulo Roberto Costa, o senhor declarou que os pagamentos foram feitos no exterior via setor de operações estruturadas, ou parte no Rio de Janeiro, mediante apresentação de senha, que ele era conhecido pelo codinome Prisma, é isso mesmo? Prisma, sim senhor. Esse é o Prisma que consta no nosso sistema do Drauzio. E o senhor Pedro Barusco seria o Morcego, é isso? Morcego, exatamente. Ok. Em relação ao contrato do Pipe Rack, o senhor, a Odebrecht fez um consórcio com a UTC Mendes Júnior,
E o senhor relatou que houve pagamento de propina nesse contrato também, é isso? Houve, sim, senhor. Também houve, baseando nessa mesma modalidade, o diferencial aí que éramos 3 sócios, e cada empresa, a gente fazia uma divisão interna no consórcio, onde o consórcio repassava os valores para as empresas que processavam esses pagamentos indevidos a esses agentes públicos ou seus representantes. E houve divisão de mercado para a realização desse contrato? Doutor, embora não tivesse minha participação, houve. Eu tinha outro representante da empresa para esse contrato específico, mas houve carteirização, sim, senhor. Ok. Em relação à diretoria de serviço, eu havia declarado que Pedro Barusco, embora tenha sido desligado da Petrobras à época, mesmo assim ele se apresentou como representante da diretoria, à época comandado por Duque. É isso mesmo? Sim, senhor. Mesmo ele já estando ocupando, ele já tinha saído da Petrobras, estava com outra função, se não me engano, na Sete Brasil, foi honrado os compromissos e ele foi o agente e recebedor da parte que cabia à diretoria de serviço. O senhor sabe como foi dividido internamente? O senhor se lembra, dentro do consórcio, a porcentagem para quem ia pagar quem? Doutor, eu lembro que nós pagamos um pedaço para o Barusco, a Mendes Júnior pagou um interessado chamado Tuma, que é objeto, inclusive, de votação, dinheiro esse remetido pelo consórcio a Mendes Júnior que processou isso, e a UTC também participou dos pagamentos. Era feito mais ou menos uma divisão e cada um assumia a sua responsabilidade com os beneficiários, vamos dizer assim. O senhor havia relatado que a divisão seria 34% para o Odebrecht, 33% para o UTC e 33% para o Mendes Júnior, é isso? Essa era a composição do consórcio. Okay. Não necessariamente as vantagens indevidas eram pagas nessa proporção, mas o consórcio era essa a constituição. Ok. Em relação ao contrato TUC, utilidades do Comperj, o senhor poderia esclarecer como que foi essa contratação, por gentileza? No caso TUC, doutor, não houve ajuste de mercado, porque foi uma negociação direta. Como já foi relatado várias vezes, esse projeto iniciou privado e depois a Petrobras resolveu ser a proprietária do projeto, e uma vez que isso aconteceu, houve também pagamento de vantagens indevidas. Ok. Você sabe para quem foi paga essas vantagens na diretoria de abastecimento? Abastecimento foi IUCEF com Paulo Roberto Costa e serviço Pedro Barusco, mesmo também ele estando fora. E teve também, parece, pagamento disso aí, objeto de votação, que foi o Roberto Gonçalves. Mas foi pago, mesmo o Barusco fora, ele também recebeu uma quantia substancial. Em depoimento, o senhor alegou que foi negociado com a diretoria de abastecimento 30 milhões de reais em propina. É isso? Do caso, sim, senhor. Igual valor para diretor. Serviço e abastecimento. Ok. Quem fez o serviço foi o UTC? O serviço do consórcio éramos nós, o UTC e a Toio. Desculpa, acho que eu não fui muito claro na pergunta. Dos pagamentos indevidos? Isso. Não, nós dividimos com a UTC os pagamentos. Ok. E dividindo internamente no consórcio? Isso. O consórcio remetia dinheiro para o UTC e a CNO, que aí nós pagávamos os beneficiários. Ok. Sem mais perguntas, excelência. A Secretaria tem perguntas? As defesas têm indagações? Sim, excelência. Eu tenho também, excelência. Certo. Quer fazer primeiro lá? Tanto faz. Pode fazer então, doutor, só identificar o cliente. Pela defesa de Eugenor Medeiros. Na verdade, a minha pergunta é mais um esclarecimento. No contrato da Renest, pelo que eu entendi do que o senhor falou, a OAS ficou encarregada de pagar Paulo Roberto Costa, que é a diretoria de abastecimento. E a Odebrecht ficou encarregada de pagar o PT, é isso? Olha, serviços. A parte da Renest foi dividido também os pagamentos entre nós e a OAS. A OAS pagou basicamente ao seu Alberto Sérgio, que pagava o Paulo Roberto Costa. Que pagava o Paulo Roberto Costa. Porém, eu acho que nós pagamos um pouco também dentro da divisão. Para o Paulo Roberto Costa. Para o Paulo Roberto Costa, porque a OAS pagou
pagou o que era devido, vamos chamar politicamente, ao PP, através do Alberto Sérgio. E nós pagamos com o Paulo Roberto Costa diretamente. E a parte do PT foi só o Odebrecht? A parte do PT, pelo que entendo, foi só o Odebrecht que pagou. Só o Odebrecht. Eu posso, se você me dá um tempinho, eu já lhe respondo já. Nós pagamos também, uma grande parte foi feita pelo Paulo Roberto, foi exatamente isso. E quanto à diretoria de serviço, eu já respondo para o senhor. A parte da diretoria de serviço foi pago 100% pela Odebrecht. 100%? Foi. A OAS não pagou? Não pagou. Tá ok, sem mais perguntas. Outros defensores têm perguntas? Sim, excelência. Bom dia, senhor Márcio, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, doutor. Bom dia. O senhor, respondendo aqui a perguntas do doutor procurador, fez referência ao contrato TUC, Compeg. O senhor, em depoimento anterior, fez a seguinte afirmação: parece que a UTC fez o pagamento. É isso em relação a esse contrato? Então, fez o pagamento, desculpa, a pergunta está em... Eu fiz referência ao contrato TUC Compeg, que o senhor também mencionou já no seu depoimento. Perfeitamente. Em um depoimento anterior, o senhor disse que, em relação a este contrato, o senhor disse, parece que a UTC fez o pagamento. É correto isso? Doutor, a UTC fez pagamento a alguém conforme nós fizemos. Nós dividimos os pagamentos indevidos. Certo. Se a UTC fez... A UTC pagou também. Certo. E o senhor sabe dizer quem que a UTC pagou? Eu acredito que a UTC tenha pago a metade dos pagamentos da diretoria de serviço. No caso do TUC, eu acho que foi 50-50. Nós pagamos uma parte para o Barusco. Eu me lembro, pagamos um pouco para o Paulo Roberto. Se o senhor me der um tempinho, eu já lhe respondo com mais precisão que consta nos meus outros depoimentos. Nós pagamos um pouco para o PP. No caso do TUC, eu acho que foi mais ou menos na faixa 50-50 para cada empresa, para as duas diretorias. Certo. Porque nós pagamos um pedaço ao PP, Partido Progressista também, através do senhor Alberto Sérgio. Certo. O senhor ocupava que cargo na Odebrecht? Eu era o responsável pela área da Odebrecht Engenharia Industrial. Certo. O senhor ainda é hoje funcionário da Odebrecht? Não, eu fui desligado em 2015. Certo. E enquanto o senhor trabalhou na Odebrecht, o senhor acessava o sistema Drozes? Não, nunca. O senhor não tinha nem usuário nem senha no Drozes? Não, eu não utilizava o sistema. Então o senhor, na verdade, jamais fez qualquer movimentação, qualquer transferência de informação nesse sistema? Eu, pessoalmente, não. Certo. Em relação ao sistema MyWebDay, o senhor conhece esse sistema? Mesma resposta do Drauzio, que o senhor perguntou anteriormente. O sistema existe, eu não tinha acesso. O senhor não tinha acesso. Então, posso concluir que o senhor também não fez nenhuma movimentação, nenhum registro nesse sistema? Pode concluir. Certo. O seu acordo de colaboração faz referências a documentos do Drozes, e eu gostaria de saber como o senhor obteve acesso a esses documentos, se o senhor não era nem usuário e nem tinha acesso a esse sistema. Doutor, para me ter acesso, a minha corroboração do meu acordo com a Justiça, evidentemente com meus advogados, buscaram o sistema e me deram todos os documentos que corroborassem o que eu falei. Certo. O senhor teve acesso, então, no período em que o senhor negociou a colaboração, o senhor teve acesso tanto ao Drozes quanto ao MyWebDay? Não, senhor. Os meus advogados foram especificamente nos pontos que corroboravam o que eu estava dizendo. Certo. O senhor chegou a analisar esse material? Foi simplesmente a corroboração que eu tinha certeza do que eu estava dizendo. Certo, mas a pergunta é, o senhor chegou a analisar o material que o senhor apresentou ao Ministério Público junto com o Sim, senhor, junto com meus advogados. Certo. E essa análise que o senhor fez foi em uma cópia
desses sistemas ou foi em documentos impressos, enfim? Como é que foi essa análise? Cópia que foi extraído do original. Certo, mas o senhor chegou a acessar os sistemas ou já foi entregue ao senhor o documento pronto? Não, senhor. Quem buscou os documentos para minha corroboração, uma vez que eu tinha um anexo, que eu dizia o pagamento indevido a tal agente público através de um depósito no exterior, o meu advogado foi ao Drauzio, pegou o respaldo equivalente e anexou no meu anexo. Ao Drauzio apenas ou ao Drauzio e ao MyWebDay? Na época eu entendo que é o Drauzio. Certo. E o senhor sabe dizer quem franqueou acesso ao Drauzio? Não, doutor. Meus advogados buscaram diretamente. Certo. O senhor sabe dizer de qual cópia do Drauzio foi feita essa análise e a extração desses documentos? Não, senhor. O senhor sabe dizer aonde ficava hospedado esse sistema chamado Drauzio? Não, senhor. O senhor sabe dizer se havia duas versões desse sistema, um hospedado na Suíça e outro hospedado na Suécia? Não, senhor, não sei. O senhor sabe dizer quem criou o sistema Drauzio e o sistema MyWebDay? Não sei, não, senhor. O senhor sabe dizer a diferença entre o sistema Drauzio e o sistema MyWebDay? Não sei. Tá certo. Obrigado pelos esclarecimentos. Eram essas as perguntas. Outros defensores têm questões? Os juízes não têm esclarecimentos também a serem colocados, então eu vou declarar encerrado o depoimento do Sr. Márcio Faria. Pode terminar a gravação.